Olá, terceiro ano. Estamos aqui novamente, aula de português. Vamos dar início à nossa aula de hoje com a correção da aula passada, que foi para casa. E posteriormente nós teremos um conteúdo novo, ortografia, tá bom? Palavras com R e RR. Mas agora nós vamos corrigir a aula que foi para casa, a aula anterior, tá bom? Na aula anterior nós falamos de quê? Falamos do uso do U e do L no final das palavras, né? Usamos o U para aquelas palavras que for verbo, mas que o verbo esteja indicando a ação no passado. E escrevemos L quando a palavra for um substantivo ou um adjetivo. Legal? Vamos corrigir a primeira questão que diz assim. Agora que você já aprendeu palavras terminadas com U e com L, complete as palavras a seguir com a letra faltante. Observando que resolveu, né? A palavra resolveu é um verbo, né? Então, se ela é um verbo, terminação dela, letra U. Resolveu. Lavável, um adjetivo, letra L no finalzinho. Prometeu, vem do verbo prometer, letra U no final. Horrível, né? É um adjetivo, finalzinho L. Visível, né? É um adjetivo também, letra L. Museu. Museu é um substantivo, mas a gente vê que museu, o U, ele tem um som mais forte, né? Então vai ser o U. Móvel, letrinha L no final. Comeu, U, porque é um verbo. Possível, adjetivo, L no final. Escondeu, vem do verbo esconder, letra U. Faça aí uma correçãozinha nas palavras que você completou aí. Resolveu, lavável, prometeu, horrível, visível, museu, móvel, comeu, possível e escondeu. Certo? Na segunda questão diz assim, agora organize essas palavras. Um momentinho. Organize essas palavras, as palavras da primeira questão, de acordo com a letra final, né? Em dois grupos. As palavras terminadas em L e as palavras terminadas em U. Quais foram elas que terminaram em L e quais foram as que terminaram em U? Vamos lá com L. Lavável. Horrível. Visível. Espero que esteja dando para ver daí, tá bom? Móvel. Possível. E somente, né? Lavável, horrível, visível, móvel, possível. Quais as palavras terminadas em U? Vamos lá? Resolveu. Museu. Prometeu. Comeu. E escondeu. Essas foram as palavras terminadas com L no primeiro grupo e as terminadas com U no segundo grupo. Certo? Na A diz assim,
Qual a diferença na pronúncia do som final das palavras dos dois grupos? Qual a diferença na pronúncia do som final das palavras dos dois grupos? As terminações com L, né, nós percebemos que o som ele é mais fraco. As terminadas em U, resolveu, o som ele é mais fechado, né? Vamos na B. Observe a grafia das palavras e reflita. Como essa diferença sonora é marcada na escrita? Registre sua conclusão. Essa conclusão deve ser registrada por você, é sua opinião, né? Mas a tia Edilândia aqui vai dar, né? Vai falar aqui a diferença. As palavras terminadas em U, né? Elas são oxítonas. E as que são terminadas em L, elas possuem acento e elas são paroxítonas. Tá legal? E vamos para a aula de hoje. Qualquer coisa, voltem o vídeo para ver se sua resposta, né, está correta. Vamos agora para o uso de R e RR nas palavras, que é a aula de hoje mesmo, tá? Leia em voz alta a seguinte frase, comparando a pronúncia do R e do RR destacados. Lavar o carro pode custar caro. Quais são as palavras que estão em destaque? Carro, caro. Qual a diferença na pronúncia das palavras carro e caro? Dá para a gente observar que a palavra carro, a gente vê a escrita dele aqui com 2 R's. E a palavra caro, apenas um R. No qual carro o R tem um som forte e caro tem um som fraco. A pronúncia da letra R pode mudar conforme a posição que ela ocupa na palavra. Ela apresenta som fraco quando é entre vogais, que é no caso caro e barata, e também no início das palavras, no caso rio, raios. Ah, professora, mas quando é que eu posso escrever o RR? Nunca podemos escrever o RR no início de palavras, tá certo? Por exemplo, a palavra rei. Rei tem um sonzinho, o R tem um som forte, né? Ah, tipo, se ele tem um som forte, por que eu não posso escrever 2 R's no começo? Porque na nossa língua portuguesa, na nossa ortografia, não escrevemos R, né? Não escrevemos RR no início de palavras, e sim a letra R. Bom, escrevemos R também quando no meio da palavra ela vai ficar entre uma consoante e uma vogal, tá certo? Por exemplo, a palavra honra. Olha o Nzinho aqui, ó. O N, ele está... olha o Rzinho aqui, perdão. O R, ele está entre uma consoante e entre uma vogal. Então, escrevemos ele no início, o R no início das palavras, e entre as palavras, quando for antes de uma consoante e entre uma vogal, entre consoante e uma vogal. Certo? Temos também a palavra genro. Genro. Olha aqui o Rzinho aqui, ó. Genro, nós temos uma consoante e uma vogal. Então, o R, ele está entre uma consoante e uma vogal. Quando o R e quando apresenta som forte, né? Acrescentamos o RR. No caso aqui, palavra carro. Carro, o RR, nós estamos falando com som com mais força, o R com mais força.
Então, o R ele dobra, né? É ele duas vezes. Carro. Caso contrário, se eu escrever apenas o R, a palavra ele vai se modificar. Tá certo? Vai ficar caro. Certo? Carro. Se eu trocar, colocar apenas um R, vai ficar caro. E na página seguinte, mão na massa, página 67, página 67, existe uma atividade que é mão na massa, uma atividade que vocês vão exercitar em casa, observando sempre essas regras do R e do RR, que está na página 66. E vão tentar, né, resolver essas duas questões. Continue as frases completando-as com a palavra adequada. A aranha não é arranha. Observe o modelo para você poder resolver as outras. B. Era não é. C. Couro não é. Observe que na aranha o R, ele aqui foi substituído por dois R's. Então, aranha ficou arranha. A palavra era vai ficar como se eu acrescentar os dois R's? Couro vai ficar como se eu acrescentar os dois R's, certo? Notem que um é com som mais brando, som fraco, e RR com som mais forte. Conversem sobre a mudança de sentido provocada nas palavras da atividade anterior. Ah, tia, eu não estou na sala de aula para conversar com a senhora, nem com os meus colegas, mas você está em casa, você pode conversar com a família, com a mamãe, com o papai, certo? Tirar também suas dúvidas com eles, que eles também, eles sabem. 2. Escreva 5 palavras que tenham a letra R, mas R representando som fraco e R representando som forte, certo? Notem que vocês têm aqui um grupinho aqui para vocês escreverem essas palavras, tá bom? É uma atividade bem simples, mas uma atividade que requer também a atenção de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E mão na massa, tá certo? Vamos resolver a nossa atividade. Na próxima aula a gente corrige, tá bom?